No BSTV News de hoje, ChatGPT, inteligência artificial. O que vem a ser isso? Você vai acompanhar aqui. Também o Parque da Cidade, um pseudo-parque de uma pseudo-cidade, que na verdade nunca funcionou, nem o parque e nem a cidade. Vai ficar por dentro da destinação dada a essa obra, já construída há aproximadamente aí 12 anos, mais ou menos. Além disso, a Ponte do Jardim Veneza, conhecida também lá como uma rodovia, né? Ou melhor, a Estrada da Banana. O que houve ali foi uma ação da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal da cidade de Peruíbe e também do Serviço Social. Nossa equipe registrou essa ação. Daqui a pouquinho, porque está começando o BSTV News. Muito se ouve falar, ou pelo menos muitas pessoas, pelo menos aqueles que acompanham a internet, sabem da existência da inteligência artificial atualmente nas nossas casas, que entram inclusive nos nossos aplicativos, em celulares, mesmo sem você perceber. Nós vamos falar a respeito de um site específico de nome GPT, onde é muito discutível o que acontece naquele site. De repente você entra com um assunto e o site pode te proporcionar uma redação escolar ou até uma poesia, um poema. Escrever um romance, talvez. Impossível? Eu acredito que nós estamos perto do possível. E você vai ficar por dentro das opiniões com os acadêmicos da Academia Peruibense de Letras. Roda aí. A inteligência artificial vem tomando o espaço dos escritores, dos cartunistas. Qual foi a experiência do senhor com a inteligência artificial, com o ChatGPT? Ela vem tomando, ela tomará o espaço dos escritores. Eu acredito que a capacidade dela vai se sobrepor a tudo que a gente tem. De uma certa maneira, a maioria dos escritores... Nossa, eu ia dizer... Bom, perdão. É que eu ia xingar os escritores, depois vocês vão... Imagina, fica à vontade. A maioria dos escritores são fracos. Baseado numa mesmice que é a vida, com todos os acontecimentos se repetindo, de uma maneira muito pobre mesmo, poucos se destacam, né? Então, a inteligência artificial consegue, com a base que ela tem, com toda essa base de dados que ela vem acumulando, que ela tem acumulado desde tempos imemoriais, desde o começo da escrita, ela tem todas essas informações. Esse ChatGPT 3.5 tem até o 2021. O ChatGPT 4, que foi lançado, tem até 2022. É muita informação. E como elas são repetitivas, elas são iguais, elas são semelhantes. Mesmo os estilos dos escritores são muito repetidos, de pintores também, ela consegue fazer um trabalho coerente. Então, quando ele foi lançado em novembro do ano passado, e saiu a informação de que ele tinha criado um romance com qualidade literária, foi assustador. Porque é isso que a gente procura, né? A qualidade literária. A qualidade da inteligência artificial vem aumentando e o critério do público para consumir produtos literários vem diminuindo. Qual é o futuro da literatura? Eu diria que como a tecnologia ela substituiu todo o trabalho braçal e o limite, a fronteira era o intelectual. E é o que o ChatGPT vai fazer. Ele fará livros, romances, textos, poemas tão importantes ou tão grandiosos quanto os grandes escritores. Stephen King, por exemplo, são escritores que têm uma maneira de escrever. A gente falou do Edgar Allan Poe. Tem uma maneira de escrever que é fácil de perceber, de ter a ideia de como ele vai desenrolar o começo, o meio e o fim da história. E é isso que ele usa. Essa base toda ela vai fazer com que ele escreva livros cada vez melhor. Mas afinal, uma vitória ou uma derrota para a qualidade literária? Eu diria, usando o exemplo da PA, né, que quando
a humanidade, num determinado momento, cavava a terra com as mãos. Aí veio a tecnologia da pá e as pessoas continuaram cavando com as mãos. Mas quem tinha a pá conseguia fazer trabalhos melhores e levar vantagem. Então, veja, a qualidade dos textos, ela não importa quem escreveu. Quando você lê um texto com qualidade, pouco vai importar quem escreveu, quem é o autor daquilo. Então, o ChatGPT, a inteligência artificial, vai chegar nesse nível. Professor Edivaldo, conheço o senhor há quase 2 décadas, e em 2 décadas eu vi o texto do senhor evoluir de diversas maneiras. A inteligência artificial é capaz de evoluir dessa maneira? Não, acredito que não. Veja bem, a origem da literatura, segundo nós temos aí informações da cultura ocidental, ela veio pelos gregos, né? E os gregos escreviam em formas poéticas, em trímetros e hexâmetros. Pode ser até que a inteligência artificial repita isso, mas e o aprofundamento? Por exemplo, Parmênides, que enunciou princípios que até hoje são válidos, né? Será que a inteligência artificial iria filosofar sobre isso, iria na raiz da coisa, questionar, fazer uma leitura a contrapelo, como a gente diz? Eu acho que é difícil. Será que essa nova formatação da sociedade não pode permitir que isso seja facilmente consumido? Em termos de consumo, pode ser, mas o que pode acontecer, eu acho que o ruim que pode acontecer é uma indiferenciação das pessoas. Elas não vão ter mais gosto crítico pelas coisas. Por exemplo, façamos um paralelo com a música, por exemplo. Será que a inteligência artificial vai ser capaz de conceber a inovação musical, como um Beethoven, por exemplo? Mas já não está acontecendo isso na sociedade atualmente? Eu não tenho informação sobre isso, infelizmente não estou bem informado a respeito disso, mas eu acredito que não. Eu acho que não. Não sei se, por exemplo, um computador é capaz de repetir umas obras de Bach, por exemplo, reproduzir apenas. Mas criar com a mesma sensibilidade, eu acho que não, porque fica na superfície, né? Pega as formas, vai pegar simplesmente a forma musical, mas sem a inspiração, sem o talento. O que eu acho, por exemplo, o estilo. Onde é que está o estilo? Será que, tanto na literatura quanto na música, a inteligência artificial consegue realmente um estilo pessoal? Consegue, quando muito, um estilo de época, mas não um estilo pessoal. Arte não é matemática. Às vezes, alguns pensam que sim. Por exemplo, o próprio Bach ele preconizava que existia uma relação entre a matemática e os sons, a escala musical. Mas isso, mesmo assim, ele compôs obras que chegam a emocionar, deixam as pessoas às lágrimas, entende? Isso não é matemática, isso é poesia, isso é inspiração, isso é algo do espírito, que eu ainda acredito na transcendência do ser humano. Seu João, o senhor é presidente de uma academia de letras. A inteligência artificial é capaz de tomar o lugar do ser humano? Na minha opinião, não. Porque a inteligência artificial nunca vai ter sentimento. Eu, por exemplo, faço poema. Os poemas que eu faço vêm de sentimento. As coisas que eu imagino, as coisas que eu sinto. A inteligência artificial nunca vai ter isso. Sentimento não é matemática? A inteligência artificial não pode interpretar isso de forma alguma? Na minha opinião, não. Porque o que eu acho, na minha opinião, o que é inteligência artificial? Você enche de dados um determinado arquivo, milhões de dados, e ele tem a capacidade de, em milésimo de segundo, juntar tudo e ter uma opinião. Mas ele não vai ter o sentimento para enxergar uma coisa e... Não pode ser a premissa de um grande texto literário, por exemplo? Não, ele não consegue fazer um grande texto. Ele vai fazer uma cópia. Não, eu digo, iniciar um texto e algum escritor, por exemplo, discorrer sobre ele. Eu não acho que isso é possível. Não acho. Porque para você escrever um texto, você tem que ter criatividade, você tem que ter sentimento. Porque senão você não consegue escrever. Não adianta. Perfeito. Vocês viram que a coisa está meio braba, hein? Daqui a pouco já existirão computadores pensando por nós, seres humanos. E a gente ouve falar de coisas virtuais e agora se materializando em coisas reais. Nós vemos impressoras que fazem 3D. Foi lançado esta semana um foguete que foi impresso. Um foguete impresso.
e só deu um probleminha lá por questão de combustível. Quer dizer, a realidade, a informática e a modernidade está aí à nossa porta, basta que nós comecemos a tirar proveito disso. De que maneira? A gente não sabe. Vamos aprender com o tempo também, da mesma forma que aprendemos no tempo da diploma de datilógrafo, né? Quem que não fez uma escola de datilografia? Eu, pelo menos, fiz. E muitos de vocês devem ter feito. Existia uma escola de datilografia onde tinha uma máquina de escrever lá e tal. Contavam seus erros, quantas teclas você conseguia bater por minuto e por aí vai. Aí deu o lugar ao computador, que faz as correções automaticamente. Ninguém mais esquece do C cedilha, né? Do tio, do circunflexo, da vírgula, do ponto, do parágrafo. O computador hoje faz tudo por nós. Basta que digitemos e ele vai lá fazendo as correções. Não era assim no tempo da máquina de escrever. Alguma coisa que parou no tempo, mas foi o início do teclado do computador. Naquela época, muitos testes em empresas da máquina de escrever, você errava tal, você era até eliminado para entrar numa determinada empresa porque você esqueceu um circunflexo, você esqueceu de botar uma vírgula no seu lugar. Hoje não, hoje está muito facilitado. Quem sabe esse site GPT vai poder colaborar também. Essa tecnologia chega e chega para ficar. E tomara que tenha aí mudanças, que leve mais próximo à realidade e que nós possamos, aproveitar dessa tecnologia. Negatividade sempre vai haver. Aquela questão olha, e o ser humano onde fica? Foi assim também nas linhas de montagem das montadoras, onde começaram a implantar robôs, e muitos sindicatos falavam aí, nossa, vai desempregar meio mundo e tal. E não foi o que aconteceu. Os robôs continuam montando os automóveis, apertando parafuso, colocando bateria, mas o homem está lá, empregado. BSTV News continua. E agora a gente fala do tal Parque da Cidade. Uma polêmica obra construída na cidade, a questão aí de 12 anos aproximadamente, ou mais, eu acredito que até um pouquinho mais. Não houve destinação correta, faltava ligação de água, ligação de luz. Quer dizer, a coisa chegou até a ser inaugurada, mas infelizmente não funcionou. E ficou lá, na verdade, o Parque da Cidade, com não era ciclovia, mas era uma faixa onde você podia fazer corridas, né, andar e tal. E também havia uma piscina semiolímpica e uma quadra poliesportiva. A administração atual pegou o que havia no Parque da Cidade, construiu dezenas de salas de aula, inclusive um anfiteatro, e expandiu onde seria esse tal Parque da Cidade, e hoje está sendo transformado no primeiro centro educacional da cidade de Peruíbe em período integral. Eu chamo a atenção para o período integral porque vai dar chance à mãe trabalhar fora, ter onde deixar o seu pimpolho logo de manhã, né? E retirá-lo à tarde, porque lá ele vai receber, além do lanche, o almoço, o cafezinho da tarde e tal, e a mãe vai ficar sossegada podendo trabalhar. Então é muito importante isso. Muitas mães deixam de trabalhar, pais deixam de trabalhar, pais que criam os filhos, mães que criam os filhos sozinhas, deixam de trabalhar, de aproveitar uma oportunidade de emprego, porque não tem onde deixar as crianças. Não é uma frase comum? Pois é. O centro educacional, esse centro educacional de Peruíbe que está sendo entregue à população dentro de poucos meses, vai propiciar a essas mães que elas possam trabalhar, deixando seus filhos lá, é período integral. Então, eu não estou falando de creche, hein, gente? Não vai pensar que você vai lá levar para fazer o primário, né, ou o início do primeiro grau. Vamos acompanhar, então, um pouquinho do que é esse Parque da Cidade, ou melhor, esse Centro de Educação Integral de Peruíbe. Roda aí. Após longo tempo, como um elefante branco da cidade de Peruíbe, o Parque da Cidade, que de parque até hoje absolutamente nunca teve nada a ver, passa por significativas mudanças. Mudanças essas estruturais e também conceituais.
O equipamento foi alvo de diversas denúncias, inclusive em programas de projeção nacional, como o televisivo CQC. Quadra de futebol de salão coberta, um parque que tem uma área de caminhada e que deveria estar arborizado, e hoje está aqui abandonado. Eu não vou usar maconha não, eu vou entrar por aqui, tá? Vamos lá. Essa caixa d'água aqui, ela funciona? Isso aqui é tudo um cenário que foi montado para o dia da inauguração e depois foi tudo arrancado fora. Hoje, decidimos então ver de perto como andam as obras e a destinação para o primeiro centro educacional de tempo integral para a cidade de Peruíbe. Nós estamos num local que deu uma polêmica miserável, na verdade. Garotos e garotinhas que sonhavam, na época que foi inaugurado, em fazer o primário aqui nesse equipamento, hoje já devem estar terminando o curso superior. Mas hoje a realidade é outra com esse equipamento, chamado e conhecido como Parque da Cidade. Você vai ficar por dentro do que realmente, como está o Parque da Cidade e qual a finalidade, ou seja, a destinação que já está a caminho de ser dada aqui no Parque da Cidade, uma região importante, que vai fazer uma diferença muito grande no sistema educacional de Peruíbe. E ao meu lado está a diretora de Educação Básica, Ana Paula. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, Tuca. Um prazer estar aqui com vocês. E o prazer é imensamente nosso, por quê? Porque muitas perguntas vêm por meio de redes sociais, pessoal caindo às vezes em narrativas, né? Ah, o Parque da Cidade é isso. Olha, já foi. A realidade que eu testemunhei aqui e a celeridade das obras está muito rápido. E qual a destinação que vai ser dada? Já está sendo dada, na verdade, que já faz parte dos planos para esse equipamento de educação. Então, aqui nós temos um projeto inovador que está assim alegrando os olhos da Secretaria Municipal de Educação. Nós vamos ter aqui o atendimento aos alunos do ensino obrigatório, são alunos aí da faixa etária de 4 a 10 anos de idade, que estarão cursando o ensino regular. E no contraturno eles terão atividades de cultura, esporte, movimento. Então é um projeto inovador, é o primeiro centro de educação integral que nós vamos ter no município, da rede municipal, e vai atender aqui as comunidades aqui do entorno, o bairro aqui do entorno, né? Aqui nessa região a gente só tem a escola lá do Leão Novaes e a próxima lá no São João Batista. Então também para a comunidade é um ganho importante, porque nós vamos atender crianças que estão em trajeto de transporte longo. Então, o traçar dessa rota vai ser tudo recalculado e essas crianças vão se beneficiar tanto com as atividades culturais e esportivas que nós vamos ter aqui, quanto de um mais próximo da sua residência, né? Desse espaço estar mais próximo da sua residência. Algumas modificações estão sendo feitas, na verdade, colocando e dando uma nova leitura para esse espaço todo. Eu estou vendo palco aqui, que está sendo finalizado. Também estive lá no equipamento que já existia, mas está dando uma outra coisa que é com relação a quadras, a uma piscina semi-esportiva que havia, que houve problema de avaria e tal, foi reformada, quer dizer, vasos sanitários, os banheiros estão sendo reconstruídos, quer dizer, uma outra realidade e que vai agregar, além do pessoal que pode participar da escola de ensino integral, também as modalidades esportivas, não é isso? Isso, em parceria. As escolas da rede municipal, elas são emprestadas por processo administrativo e avaliação aí como eu falo, do interesse público, para eventos como este que você citou, de esporte, lazer, que também vai poder estar acontecendo aqui nesse espaço. Qual é o principal movimento que diferencia agora esse espaço? Como você disse, nós tínhamos lá a quadra e a piscina, que estão todos sendo readequado, reestruturado, e esse espaço novo aqui que vai abrigar as salas de aula. Aqui nós temos, como você disse, o pátio com um palquinho já propício para desenvolvimento das atividades culturais, uma área que tem uma ventilação bacana, com uma tecnologia diferenciada para permitir um espaço educativo gostoso, prazeroso, que favoreça a ação educativa desse professor, cultural. Ali na frente nós temos
temos o refeitório com a cozinha, é um espaço que vai ser usado exclusivamente para a refeição das crianças, que esse prédio aqui ele tem um diferencial da construção tradicional de escola, né? Nós temos aqui salas e ambientes que vão ser preparados com as características próprias para o uso dele. Sala de arte, uma sala para trabalhar com tecnologias, esse espaço aqui que além do pátio interno vai servir como espaço para desenvolvimento de atividades culturais, tem um espaço reservado para a alimentação das crianças. Aqui as crianças elas vão se dialogar, tanto da educação infantil, que são as crianças de 4 e 5 anos, quanto do ensino fundamental, que vai aí dos 6 aos 10 anos. Eles vão estar numa ação conjuntas aqui, desenvolvendo atividades, numa interação diferente do que a gente tem até hoje. Com essa atualização da alvenaria e dos locais, e salas e tal, e salões, eu acredito que o Parque da Cidade de Peruíbe seja talvez, se não for a maior, está entre as maiores escolas de tempo integral, ou pelo menos por metro quadrado, que a gente vê aí. Nós temos um espaço de terreno de aproximadamente aí uns 4, 5 mil metros quadrados, e a área construída então é incalculável. Eu vou até perguntar depois para o Departamento de Obras. Esse Parque da Cidade vai atender qual o número de crianças? Já tem um número previsto ou vai depender também das matrículas que vão aparecer na época? Sim, isso mesmo, depende das matrículas, mas a gente já prevê um atendimento inicial aí de aproximadamente 200 crianças. Né? Então, esse é o planejamento inicial. Como é um projeto inovador, a gente tem que sempre revisitar e recalculando, né? Mas a princípio, inicialmente serão abertas aí aproximadamente 200 vagas. 200 vagas representa quantas salas? Mais ou menos? 5 salas de 1º ao 5º ano e 2 salas do infantil 3 e infantil 4. São 7 salas de aula, 7 classes, né, trabalhando. E o interessante é que o Parque da Cidade de Peruíbe, que vai fazer a primeira escola integral da Prefeitura de Peruíbe, fica numa região exatamente onde o número de habitantes é bem maior do que se de repente você ter ensino integral no centro ou em outro local qualquer. Até porque você consegue atender um número maior de famílias. Né? Isso, nós temos bastante famílias residindo aqui no entorno, né, que hoje são transportadas para as escolas um pouco mais distante aqui da onde eles residem. É esse o ganho para a comunidade. Nós vamos ter uma escola mais perto agora dessas famílias e condições de atendê-los com muita qualidade. O Parque da Cidade fica situado aqui próximo ao Josedi, atende aos moradores, um bairro tradicional aqui ao lado, que é o bairro dos Prados, depois tem Jardim dos Prados, tem Vila Erminda, Vila Peruíbe, tem Recreio Santista, quer dizer, é uma região bastante populosa. Nós temos aí, a Pérola Negra também pega, nós temos aí uma região estimada aí tranquilamente numa população quase próximo de 20 mil habitantes. Isso representa um número de famílias muito grande e também de crianças que vão se beneficiar, né, com o projeto de escola integral. Até porque as mamães, muitas vezes, os papais, deixam de pegar um trabalho porque o filho tem que buscar o filho na escola justamente na metade do período que a mãe trabalha ou o pai trabalha. A escola integral já acaba com esse problema, né? Ajuda bastante, né? As crianças vão ter aí um turno do ensino regular, obrigatório, e no contraturno eles vão estar desenvolvendo aí no mínimo 2 horas de atividades culturais e esportivas. E uma coisa que acho que vale a pena também acrescentar é a questão da segurança do local, como você falou, que nós tivemos invasões aí naquele espaço. Nós teremos aqui do lado também uma casa para abrigar um caseiro. Então nós teremos uma pessoa morando aqui na casa de caseiro, isso, com câmeras de monitoramento para controlar todo o uso do espaço. E o Parque da Cidade vai fazer a diferença sim, tanto no ensino municipal de Peruíbe, como vai servir de referência para outros municípios. Quero agradecer a sua participação. A Débora está de férias, foi descansar um pouquinho e veio você muito bem representar a Secretária de Educação. Obrigada, nós que agradecemos e nos colocamos à disposição. Sempre que fizer necessário, a gente presta sim as informações. Viram a importância então, né? Até que enfim dando uma destinação. Aliás, só para comentar, essa obra chegou uma época que eu me lembro, não sei se a produção lembra disso, chegou a custar perto de 5 milhões de reais. Inclusive, como não obedeceu
um calendário, o município teve que devolver para o estado de São Paulo um valor, e que também não ficou muito barato não. Não me lembro de cabeça, prometo trazer a informação aqui para vocês, mas pelo menos agora haverá uma destinação dessa obra importante, agora sim importante, né? Poderia ter sido importante? Sim, se houvesse funcionado corretamente, logo após a inauguração, né? Eu tenho certeza que iria atender também a parte esportiva, mas o centro educacional, além da parte educacional, também atenderá não só a parte esportiva, como também cultural. Nós vimos aí um pedacinho do teatro, tem um palco lá e tal, vai ser um negócio muito legal. Vamos a um rápido intervalo aqui, o BSTV News volta dentro de instantes. Não me deixem só, até já. Quem nunca ouviu dizer numa ponte na sua cidade, onde lá se acumulam pessoas marginalizadas pela sociedade, muitas vezes, gente que desistiu da vida, que largou suas famílias e resolveu ter, né, como uma filosofia de vida, morar na rua. E a gente sabe que morar na rua sem um teto na cabeça é bem difícil. O camarada tem que procurar uma marquise e tal. E muitos deles procuram pontes para sobreviver, né, embaixo de ponte. Na cidade de Peruíbe, litoral de São Paulo, aconteceu e acontece, né, exatamente a mesma coisa. A população estava tão grande lá, e não era só de moradores de rua, haviam também usuários de entorpecente, infelizmente, que acabavam até assaltando as pessoas que pela ponte passavam. Nós tivemos aí alguns casos de gente aqui da televisão. Meu amigo Haroldo Lopes chegou a ser cercado lá, quase foi tirado do carro, né, para ser assaltado exatamente nessa ponte do Jardim Veneza, que fica numa rodovia estadual, conhecida aqui como Estrada da Banana. Lá então tinha uma população numerosa. A matéria que vocês vão ver agora completa, vocês vão ver o trabalho realizado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, Guarda Civil Metropolitana ou Municipal de Peruíbe e também Serviço de Assistência Social da cidade. Além, evidentemente, da equipe nota 10 da BSTV que esteve lá cobrindo tudo, conforme você confere a partir de agora. Roda aí. Uma subvida. Talvez essa seja a melhor definição para os moradores que vivem embaixo da ponte do bairro Jardim Veneza, em Peruíbe. Em sua grande maioria, viciados. Pessoas que em algum momento perderam o rumo de suas vidas. Entraram no universo das drogas e lá ficaram, sem aparentemente chance nenhuma de sair e seguir por novos caminhos. Vamos procurar preservar o rosto de algumas dessas pessoas, em respeito a elas e seus familiares. O mundo das drogas é um lugar escuro, sujo e pesado. E os viciados criam uma realidade paralela para tentar justificar o não controle de suas próprias vidas. O aumento do número de moradores de rua na cidade é preocupante. Naturalmente, eles vão procurar lugares para ficar, passar a noite. Cada um com uma história diferente, como este que conversamos. Ele, em outros tempos, foi um morador exemplar da cidade de Peruíbe. Você é morador de rua? Eu virei morador de rua em 2001. Não vou mentir pra você, eu fui preso. Eu saí, vamos supor, eu saí no vácuo, eu e meu irmão, era até quase final de ano. Eu sei que meu irmão, nós estávamos sem dinheiro, nós saímos e roubamos um boné, um óculos. Fui preso. Aí isso foi em que ano? Foi em 2001. Eu fiquei 4 anos e 8 meses. Aí eu saí de liberdade. Aí foi quando começou tudo. No momento eu tinha casa. Aí perdi. Aí voltei pra casa.
Aí meu pai começou a desgostar de mim, minha mãe morreu. Começou a desgostar de mim, cara, porque meu pai nunca gostou de nada errado. Aí ele brigou com a minha madrasta, bebia muito, brigou com a minha madrasta, ele mandou embora pra rua. Eu juntei um pouco de roupa que eu tinha, peguei e fui pra rua. Aí depois disso comecei a morar na rua. E você sempre morou na rua aqui em Peruíbe? Ó, eu morei na rua, cara, um tempão aqui, eu tô morando até agora aqui, né, em Peruíbe. Só que fui pra São Paulo 2 vezes, andando e voltei. Como é a vida nas ruas? Aqui em Peruíbe, principalmente. Aqui em Peruíbe é difícil, porque outra vez eu tava olhando o carro, no momento eu parei de mexer nas coisas dos outros. Eu comecei a olhar carro, só que os policiais, o GCM começou a espancar eu, entendeu? Começou a me espancar porque eu tava olhando o carro, bebia e começava a pedir dinheiro pros outros, eles não gostavam disso. Aí começou a me espancar. Aí eu peguei e fui pra São Paulo, na segunda vez. Fui pra São Paulo andando e voltei andando pra Paulista, fui pra Augusto, pro centro. Aí voltei de novo. E deixa eu te perguntar, e o que você acha que levou você a essa vida? É que no momento meu pai ele não conversava muito comigo, cara. Ele não conversava bastante comigo. O negócio dele era pancada, me espancava muito. Então você acha que isso foi o que pode ter levado você a essa vida? Eu fiquei um pouco revoltado. Até um certo tempo atrás eu fiquei revoltado. Quantos anos você tem? Agora eu tô com 36 anos. Eu tô vendo que teu nariz aí, ele tá machucado, né? Deixa eu até mostrar aqui pro pessoal de casa ver, o teu nariz ele tá machucado. O porquê, cara? Como que aconteceu? Eu comecei a beber, eu bebi bastante. E aí caiu? Eu caí, cara, eu caí. Durante nossas entrevistas, conversamos também com outro morador de rua e ele faz uma reflexão. Por que Peruíbe é tão atrativa para os moradores de rua? E por que você acha que em Peruíbe teve esse aumento tão grande de moradores de rua? Cidade turística, né? Geralmente vem bastante gente para gastar. Então o pessoal acha que, sei lá, pode conseguir um dinheiro pedindo, tomando conta de carro, mais fácil, né? Você que está aqui em Peruíbe, que é como morador de rua, quais as atividades que você faz na rua? Bom, eu trabalho com a palha de coqueiro, seriam as peças de gafanhoto, flores. Quando não, que a guarda municipal não deixa a gente trabalhar, eu pego latinha, que são os meios melhores, né? Pelo menos honesto, né? O que nos leva aqui, Ponte do Veneza, lugar que é praticamente uma cidade dentro da cidade. É a cidade dos usuários de drogas. Acompanhado do Serviço Social, GCM, Poder Público e Polícia, eu pude ver de perto o sofrimento dessas pessoas e adentrar em um espaço até então restrito aos viciados. Foi numa manhã do dia 20 de janeiro deste ano que gravamos as imagens que vocês vão ver nesta reportagem. Pode reparar que aqui nós temos praticamente uma casa. Aqui, Bom dia. Bom dia. Comer, né, filho? Vai. Está com faca aí, tá alguma coisa? Algum objeto importante? Está com faca aí, ô? Não? Levanta. Tem mulher aí, irmão? Você vestiu? Vestiram? Tá vestido já? Tá com droga aí, certo? Ontem se vestindo. Hã? E aí, camarada, como é que você tá, meu irmão?
Tudo bem, graças a Deus. Vamos lá, passar por lá, passar lá. Como um universo à parte, aqui a água e a luz são ilegais. São os populares gatos. Tem mais? Ó, aqui é o furto de água. Tem todo um sistema também de furto de energia. Dá uma olhadinha aqui, ó. Embaixo da ponte, divisões e alvenaria formam uma espécie de cortiço, onde essas pessoas vivem, se drogam e, claro, confraternizam-se entre si. Passar um pouco a rebordando? Não é dormindo durante a noite, eu tava realmente dormindo mesmo. Aham. Vai voltar pra lá? Eu vou fazer. Quer um lugar pra tratar? Tem família lá? Você trabalha na banana? Aí eles andam a banana aqui. Arruma a banana lá e desanda a banana aqui. Como é que é seu nome? Quer um lugar pra se tratar, cara? Arruma um lugar pra você não fazer diversão? Tenho. A minha missão aqui hoje é essa. E aí, assim, a gente vai... Isso aqui vai derrubar tudo. E aí... Embaixo da ponte, pratos e louças sujas mostram que dentro das limitações eles procuram comer e até mesmo cozinhar. É uma busca por uma espécie de normalidade que aqui não existe. Tem sua roupa, nem tem nada. Só você e você. Tá mais fácil. Um submundo. Muitos tentam sair daqui, buscam um fio de esperança, mas a maioria dos que aqui estão tentaram e continuam tentando sem sucesso. Isso acontece contigo, tu tá vendo que você briga com ela, você tá de boa, tá fazendo teu trampinho, daí brigou com a mulher, volta pra mim. Tá com quantos anos? 40. Você tá na idade de fazer isso. Dá pra recomeçar novamente a tua vida, pô. Você tem tudo pra isso. É um cara inteligente, um cara trabalhador. Só que a fraqueza psicológica não deixa, né, cara? Já tentou, quantas vezes você tentou na clínica já? Vai colocar onde? Muito, né? A vida inteira. Minha irmã, Desde a época da Magda, né? Tá, o Marcelo tá aí. Vai estar o pessoal. E aí, Felipe, beleza? O pessoal do CAPS vai estar lá também, precisar, né? O médico vai estar lá, psiquiatra, talvez precisa dar uma medicação para poder, né? Porque sozinho de cara limpa é difícil, né? Uma medicação tomando para poder abaixar a bola, a depressão. A gente não sabe pegar nada disso, porque a gente já tá na rua, entendeu? E é uma doença, né? A gente mais doente. A gente já tá distante. Tem que ser tratado, e tem como tratar a doença. Tentar resgatar tudo aí. Né? Tá certo. O mundo das drogas parece ser insuperável muitas vezes. O popular Fábio da Defesa é uma pessoa que cuida deste tema com muita humanidade. Olha, Cristian, a gente tem bastante dificuldade por conta de ser uma área de difícil acesso. Vem crescendo bastante essa população, né, que vive em situação aí de adicção. Mas a gente tem feito um trabalho bem positivo com relação a isso, tá? A assistência social tem feito buscas ativas ali com o pessoal da área, tem oferecido encaminhamento aí para a comunidade terapêutica, o pessoal que vem de fora, a gente faz uma busca ativa, faz contato com a família e consegue fazer o recambiamento desse pessoal. Então, apesar das dificuldades, a gente tem avançado bastante nessa questão. Então, para você ter uma ideia, esse mês foram mais de 60 recâmbios que nós conseguimos fazer, mais de 15 encaminhamentos para a saúde, para a internação em comunidades terapêuticas. Então, a gente tem avançado bastante, mas a dificuldade é bastante grande por conta do acesso e por conta da questão do pessoal cada vez mais usando droga, e adicção de droga e álcool é muito difícil, é bem complicado. Mas a gente tem avançado bastante nesse quesito aí.
Já dá para ter um perfil de quem são essas pessoas que moram embaixo da ponte? Já dá para desenhar pelo menos um padrão ou coisa do tipo? Olha, por incrível que pareça, as pessoas acham que são pessoas oriundas de fora, mas não são, são pessoas daqui de Peruíbe mesmo. Então são muito poucos. Para você ter uma ideia, nessa última ação, a gente conseguiu aí 2 internações em comunidade terapêutica e 1 recâmbio, né? Até um cidadão que estava lá de baixo que era daqui da cidade de Toledo, da cidade vizinha. Então, elas não são oriundas de fora. A maioria que está nessa situação é pessoas que são daqui mesmo, tem família aqui, são moradores daqui da cidade e moradores já antigos daqui. Então, o pessoal que vem de fora, como eu te falei, a gente tem feito esse trabalho de recâmbio. Então, a maioria das pessoas que estão em situação de rua são locais. E a gente tem conseguido fazer um trabalho bacana sobre isso, no atendimento a levar esse pessoal de volta para casa. Então, tem saído bastante positivo esse trabalho da assistência social nesse quesito aí. E em parceria com a saúde também, a gente tem encaminhado bastante gente para o CAPS, o pessoal do CAPS encaminha para a comunidade terapêutica, o pessoal da Vigilância Epidemiológica tem feito um trabalho sensacional na campanha de testagem de HIV, sífilis, tuberculose. Então esse trabalho em conjunto com a saúde também está dando muito resultado. No fim de toda a ação do poder público, o cortiço é desmontado, pessoas encaminhadas para o serviço social e a certeza: todos apenas enxugamos gelo, seja a polícia, poder público, serviços sociais e até mesmo nós da imprensa. Vocês viram aí que tristeza, né? Pessoas que, muitos deles não escolheram, evidentemente, esse padrão, né, de viver, né, essa coisa de ficar na rua e tal. A gente sabe disso. Tem famílias aí que andam nas ruas. Agora, nós sabemos também que a malandragem se infiltra entre essas pessoas carentes. Eles ficam lá, é a melhor maneira de escapar da polícia, né? A polícia, pá, pintou a viatura da polícia, o cara pega o saco, joga nas costas e faz aquele andarzinho meio corcunda, né, para enganar o policial. Só que a polícia tem olho clínico e sabe muito bem as rondas que faz e tal. A própria GCM circulando pela cidade bate o olho. Olha, o corcundinho lá parece que está andando reto. Olha, aquele fulano lá parece que... Cadê o saco de dormir daquele fulano e tal? Fora as câmeras de monitoramento que os municípios têm, inclusive Peruíbe. Acho que tem mais de 1.500 e tantas câmeras. Esse pessoal, na verdade, eles se jogam no meio de gente que realmente é carente para praticar seus crimes na alta madrugada, pequenos assaltos ou grandes assaltos. Nós tivemos um caso aí há pouco tempo de uma menina que teve uma faca no pescoço. Não podemos falar que são pequenos assaltos. O camarada que chega com uma lâmina, né, e bota no teu pescoço para levar teu celular, você não pode falar, não, é só um rapaz que queria levar o celular para tomar uma cervejinha. Se você reagisse, você pode ter certeza que você não estaria assistindo nesse momento o BSTV News. E é por isso que eu digo, e por essa preocupação de dar mais segurança, que a Polícia Militar agiu para fazer a retirada dessa turma e, o que é mais importante ainda, fez questão de identificar cada um deles, né? Cada um dos bons meninos e boas meninas que lá estavam. Quem é pai de família, trabalhador, gente que é morador de rua mesmo, mas não deve nada para a justiça, vai com Deus, filho, tal. Agora, os que deviam, né, e que tinha lá uma capivarinha, esse daí foi convidado, né, para tomar um café de canequinha lá na delegacia de polícia da cidade de Peruíbe. Parabéns à Polícia Militar, parabéns à GCM da cidade de Peruíbe e parabéns também ao Serviço de Assistência Social, que deve ser colocado como prioridade. Agora, se tiver malandro no meio, tem que rebolar, meu filho, tem que dançar de acordo com o samba. Muito obrigado pela honra, né, de estar me prestigiando, estar prestigiando a BSTV. Não esqueça de acessar o nosso site bstv.com.br, assim como também as redes sociais, Facebook, YouTube, também Twitter, Instagram. Quer dizer, acesse as redes para você ficar por dentro do que acontece no Brasil, no mundo, no estado e nas cidades, aqui na BSTV
notícia, que agora passa, daqui a pouquinho, né? A pessoa vai trocar aqui, vai colocar BSTV News. Por enquanto está com legenda, mas vai mudar. Até quinta-feira, se Deus quiser. Hoje eu vou estar no Na Mira novamente com o mestre Christian Charles. Na Mira, o homem do porrete. Aliás, faz tempo que eu... É mesmo, hein? Cadê o cacetete do Na Mira? O povo quer saber, não é eu que quero saber, não. Vamos ficar por dentro disso. Quem sabe ele responde pra gente, né, nos próximos dias. Não me deixem só até quinta, se Deus quiser, no BSTV News. Até lá.